A paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Ontem, como nós vimos aqui, né, eu fiz a pregação sobre o arrebatamento da igreja, aqueles que vão se salvar em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? E nós aprendemos na Bíblia, na palavra de Deus, que muitos, né, muitos não irão se salvar, muitos não vão se salvar, né? Então nós precisamos cada vez mais saber se nós iremos nos salvar, quem vai se salvar e quem não vai se salvar, quem vai subir e quem não vai subir, né? Por quê? Né? Porque as pessoas que estão na presença de Deus não vão subir, né? Porque as pessoas que estão lá com a Bíblia na mão, né, com as vestes, e como se diz eles, de santidade, não vai subir até os céus, né? Mas a Bíblia ela é bem clara conosco a respeito da vinda de Cristo e levar os santos, como a gente viu, né, na pregação passada, a respeito da santidade. Se a gente for abrir a nossa Bíblia aqui, começando já agora a nossa ministração da palavra de Deus, né, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, vamos lá, amém? Pegue sua Bíblia para a gente começar já a palavra de Deus, para o povo de Deus. Então a 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz dessa maneira, versículo 7, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Então Deus, Jesus, Ele não chamou nós para sermos imundos, mas sim para nós sermos santos na sua presença, amém? Então nós temos que andar em santidade. Deus não chamou ninguém para ser imundo, Deus chamou a gente para a santidade, né? Portanto, quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, amém? Então Deus que deu o seu Espírito Santo para nós. Então o crente sem o Espírito Santo, ele não chega até Deus. Deus não chamou ninguém para a imundícia, Deus não chamou ninguém para a sujeira, mas sim para ser limpo, sim para ser puro, sim para ser santo na sua presença. Então a gente vai ver no decorrer desse ensinamento aqui como a importância do crente andar em santidade para que ele suba até o céu, né? Se ele não andar em santidade, ele não vai subir. Então a Bíblia ela é bem clara para nós que aquele que não ser santo, ele não vai entrar no céu. Aquele que já diz tudo, andar em santidade é ter o quê? O Espírito Santo, né? Então quem tem o Espírito Santo vai andar em santidade. Ele não vai querer praticar as coisas pecaminosas, ele não vai querer destruir o seu templo, né? Então a Bíblia ela vai mostrar para a gente quem é que não vai entrar no reino de Deus. Então vamos lá, 1 aos Coríntios, amém? Capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, né? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, está aqui, versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aleluia. Então quem é injusto, né? Você crente que é injusto, que não é justo, a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus, tá vendo? Então aqui é um ensinamento de as cartas aos Coríntios, Paulo falando sobre a injustiça dos irmãos, que levava outro irmão para o tribunal humano. Então ele disse, não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele esclarecendo para os irmãos de Corinto, e aqui Deus falando que os injustos não vão herdar. E ele continua dizendo aqui, no versículo abaixo, no versículo 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então essas vidas não entram no reino de Deus. Não vai ter entrada. Jesus vai vir buscar a igreja santa, a igreja pura, a igreja justa, a igreja que aprendeu a palavra de Deus e a praticou ela. Então eu sei, você está aprendendo nessa tarde de hoje, que essas pessoas com essas atitudes
perante a Cristo, perante o Senhor, elas não herdarão o reino de Deus, meu irmão. Ela não tem entrada no reino de Deus. Ela não entra. Ela não tem acesso ao reino de Deus. Deus não vai vir buscar este povo com esta qualidade. Paulo os exortando, mostrando para ele: tu não sabe que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Por isso que ele estava exortando o povo, porque a importância da palavra de Deus é nós entrarmos no seu reino, é nós subirmos ao céu. Essa é a importância da igreja, é estar lá dentro. Estamos aqui para obedecer às Escrituras e entrarmos, termos acesso ao seu reino, temos acesso ao céu, à casa de Deus. Então a Bíblia nos mostramos aqui que essas qualidades não entram no reino de Deus, não entra. Principalmente o cristão, que é crente, que ele pratica adultério, que ele está debaixo da idolatria, que ele é afeminado, que ele pratica a sodomia, como nós sabemos que é relação de homem com homem, de mulher com mulher, ou uma relação anal, né? Sexo anal, como todos nós sabemos que a sodomia é o sexo anal, né? Então ela é pecado. O ladrão, né? Os avarentos, né? Nós vemos aí pastores, né? Avarentos, e não é só pastor não, meu irmão, principalmente os irmãos, né? Os irmãos que conhecem a palavra de Deus, os irmãos que conhecem a verdade de Deus, os irmãos que conhecem a palavra e que os nega com as suas práticas pecaminosas, com as suas ações pecaminosas, né? Cuidado que a avareza te tira você do céu, tá? O avarento, tá? E não é só um avarento não, nós vamos ver bases bíblicas aqui que tem outras coisas que não faz o crente entrar no seu reino, né? No reino de Deus, aquele que você busca, porque você vai para a casa do Senhor, ouvir a palavra do Criador. Para quê? É para ter essas características, é para andar nessa posição. E no arrebatamento, como é que Deus vai te levar? Deus vai levar você que é injusto, Deus vai levar você que é mentiroso, Deus vai levar você que bebe, Deus vai levar você que tem um espírito afeminado na tua vida, ou você vai pelas filosofias, ou pelo que eu acho, eu penso, eu vejo, irmão? Então a Bíblia, ela é o livro, ela é a boca de Deus, amém? Então ela está falando com você, amém? Glórias a Deus. Então aos Gálatas capítulo 5, vamos ver aqui aos Gálatas capítulo 5, que nos declara e nos exorta a não entrada no reino de Deus. Então vamos lá, verso 19: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, mais uma vez, a feitiçaria, a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, disserções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Palavra de Deus, tá vendo? Então, essas vidas que praticam essas coisas que está escrito aqui na minha e na tua Bíblia, no capítulo 5 dos Gálatas, do verso 19 em diante, ele não entrará. Deus vai vir buscar esse povo que tem essas características? Não vai não. Deus não vai vir buscar este povo que tem essas características. Para Deus vir buscar os santos da terra. Ele vai vir buscar os santos da terra. Quem tem essas características, é necessário matar elas. É necessário tirar elas de dentro de nós. É necessário aniquilar elas de dentro de nós. Eu não posso ter essa característica. Eu não posso ter esta forma que dá aqui na palavra. Essa forma aqui são obras carnais que me tira da presença de Deus. Não tenho entrada no céu. No arrebatamento, o Senhor não vai levar essas pessoas
esse ser vivo que está dentro da igreja com essas atitudes, atitude de divisão, atitude de impureza, atitude da lascívia, atitude da idolatria, ações idólatras, feitiçaria, inimizade, meu Deus, glória a Deus, inimizade é o que mais nós temos hoje no meio evangélico, no meio cristão. Inimizade. Nós vemos hoje uma inimizade entre os irmãos. Marido contra esposa, esposa contra marido. Estou falando de crente. Eu não estou falando do ímpio, estou falando do crente. Pastores contra pastores, pastores no meio da corrupção, pastores no meio da mentira, pastores um brigando com o outro, crentes um sem falar com o outro, inimigos, eles ficam anos inimigos, anos sem um falar com o outro. É isso que nós temos que entender. É a inimizade. Inimizade. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor diz lá em Mateus. Vamos lá? Vamos para Mateus agora. Vamos ver aqui em Mateus, no mandamento do Senhor. Mateus 22, capítulo 22, do versículo 37. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Tá vendo? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. Deus gerou o homem e gerou a mulher para eles amar. A igreja de Cristo tem que amar. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja que jogue por terra a divisão, que jogue por terra a contenda, que jogue por terra a discórdia, que jogue por terra o mexerico, que jogue por terra a fofoca, que jogue por terra a mentira. Este tipo de ação, ela não pode se manifestar no crente, porque se ela se manifestar, como é que Deus vai levar essa igreja? Deus vai levar essa igreja que se manifesta em contendas, em brigas. Você viu que lá em 1 Coríntios capítulo 6, como eu acabei de ler quase agora do versículo 9 e 10, Deus, usando a vida de Paulo, disse: os injustos não herdarão o reino de Deus. E quem são os injustos? Que não têm a justiça de Deus, que não praticam a verdade bíblica, que eles ouvem a palavra, mas eles não vivem a palavra. Então a palavra do Senhor diz que você tem que amar o teu próximo. É arrebatamento. Morar com Jesus, morar no céu, ser fiel a Cristo aqui na terra. Nós aprendemos a palavra e nós não queremos praticar. Nós aprendemos a palavra. E cadê a prática da palavra? Não, porque Deus conhece o meu coração. Meu irmão, a palavra não é conhecer o teu coração, é viver essa palavra, viver a verdade. Deus não vai arrebatar a igreja do jeito que ela está aí hoje, não. Você está pensando que Deus vai levar esses pastores que estão aí, cheio de contenda, de briga, de confusão, irmão falando palavrão, irmão com jogatina, irmão fazendo um jogo, irmão jogando jogo de bicho, irmão jogando baralho, irmão jogando dominó, irmão jogando cada vez mais, usando o seu corpo para o pecado, irmão na prostituição, irmão mentindo, irmão fazendo contenda dentro da igreja, irmão fazendo fofoca dentro da igreja, irmão cada um com a sua opinião. Esta igreja não sobe. Ah, pastor, então vai ser poucos. É, a Bíblia diz isso. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quantos subiu aos céus? Quantos foram que entrou na arca? Perdão. Quantos que entraram na arca? Quantos? Quantos que entraram? Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Só, e os animais. Assim também será a vinda do Senhor. Assim também será, porque muitas pessoas vão negar Jesus, porque eles não vão aceitar a doutrina de Cristo, eles não vão aceitar a verdade de Cristo, não vão aceitar aquilo que a Bíblia exige deles, né? Então nós chegamos num momento em que a igreja de Cristo ela está dividida, ela está procurando o seu caminho, cada um está procurando o seu caminho, sendo que a Bíblia não diz isso. Jesus diz o que? Eu sou o caminho, né? Jesus dizendo aqui, ó, tá aqui, ó.
João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai chegar até Deus de qualquer jeito. Para chegar até Deus se passa por Jesus Cristo, pelo seu Espírito. Ele ensinou isso para Nicodemos, e ele está usando a minha vida para te ensinar também, para ensinar a você que é necessário o homem morrer de novo. O homem precisa morrer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos: você precisa morrer, Nicodemos, Você precisa morrer novamente. Nicodemos achava, meus irmãos, que ele tinha que entrar novamente no ventre da sua mãe, e não era isso. Não era isso que Jesus estava dizendo. Era morrer o velho homem, morrer as velhas atitudes, as velhas práticas. Para quê? Para ter herança no reino de Deus. Olha o que ele disse. João 3, 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está vendo? Tem que nascer de novo para chegar até, para ver o reino de Deus. E ele continua dizendo: disse Nicodemos: como pode um homem nascer? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele estava perguntando, porque ele não sabia. Jesus estava ali para ensinar para ele. Então Jesus está usando minha vida para te ensinar. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Nascer novamente. Ser nova criatura. Tá? Você conheceu a verdade, é para praticar ela. Não é para você praticar as coisas velhas. Não é para você ter a sua vontade. Não é para você fazer o que você quer. É para o Espírito Santo te conduzir. É para o Espírito Santo te colocar você no caminho correto. Quem conduz você é o Espírito Santo, crente. Tá? Você não faz aquilo que você quer. Você não determina aquilo que você quer. Quem determina na tua vida é o Espírito de Deus. Disse-lhe, versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você nasceu da água, para quê? O que foi o teu batismo? Você se arrependeu mesmo? Você é batizado mesmo? Você se arrependeu dos teus pecados? Para que você se batizou? Qual foi o propósito de você se batizar? Foi de arrependimento de pecado? Foi mesmo? Você é batizado com o Espírito Santo, verdadeiramente? Porque o Espírito Santo é justo. O Espírito Santo não é mentiroso. Então Jesus estava ensinando para Nicodemos. E aqui eu estou fazendo essa pergunta para você. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Está vendo? Aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Tá vendo? Então eu tenho que nascer da água, batismo de arrependimento, arrepender dos meus pecados. E agora o Espírito Santo vai me batizar, vai me selar para tirar todo o bloqueio, todo o meu eu, todo o meu querer, toda a minha vontade, para mim tão somente fazer a vontade que está escrito na sua palavra, no seu evangelho, para quando Jesus voltar, ele me levar, eu subir até os céus. Mas tem muita gente aí, pastor, que está em fornicação e acredita que ele vai para o céu. Efésios, amém? Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvosse, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador,
preste atenção, escute, o impuro, o avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não entra. O impuro não entra. O fornicador não entra. Você que anda na prática da fornicação, se Jesus voltar e ver você desta maneira, como Ele está vendo neste dia de hoje, você vai ficar. Você não entra no reino de Deus. O fornicador não entra. O avarento não entra. O impuro não entra. Ninguém vos enganes com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então é bíblico, meu irmão. Aquele que é avarento, aquele que é impuro, ele não entra no reino de Deus. E tem mais aqueles que conhecem essa palavra e ele acredita que ele vai entrar no céu. Segunda Tessalonicenses capítulo 1. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem a seu evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Aí. Aquele que conhece a palavra de Deus e não pratica, ele não vai subir. E aquele que não conhece, também ele não vai subir. Ele vai queimar no inferno. Então, o arrebatamento de Cristo, o arrebatamento da sua igreja, o arrebatamento do povo, vai ser mediante as Escrituras. Aquele que não quer obedecer o Evangelho de Cristo, ele vai ficar. Ele vai saber que ele vai ficar. E os falsos profetas? E os falsos pastores? E os falsos irmãos? Você acha que eles vão entrar no reino de Deus? Hein? Aquele que profere mentira? Você acredita que eles vão subir até o céu? Você acredita? Aquele que é contra a doutrina de Deus, você acredita que ele vai subir? Então vamos ver na Bíblia, né? 2 João 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Todo aquele que é contra, prevaricar é ser contra a doutrina de Deus, ele não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, ele tem tanto o Pai como o Filho. Persevera, permanece firme, fiel até a morte. Ele persevera até o fim. Ele fica ali firme na palavra. Ele fica ali cessado na palavra até o fim. Ele não desiste na doutrina. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Então a Bíblia, ela nos ensina isso. A palavra do Senhor, ela nos ensina isso, né? Ela nos exorta acerca de permanecer, né? Manter-se fiel até a vinda de Cristo, até a vinda do Senhor. Apocalipse 21. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está aí a Bíblia nos ensinando, tá vendo? Capítulo 22, ficarão de fora, tá aí, ó. Cães, feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Então, continuando, irmãos, né? Para você ter essa ideia, é assim que a Bíblia é. A Bíblia não mudou. Quem está mudando a doutrina de Cristo é o homem. Quem está mudando a doutrina de Cristo é a mulher. Então todo mundo acredita que vai ser arrebatado. Todo mundo acredita desta maneira. Como é que Deus vai levar um crente que ele é contendeiro, irmão? Como é que ele vai levar um crente que ele é mentiroso? Se a própria Bíblia aqui declara que os mentirosos não herdarão, está aqui, ó. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. A mentira não é de Deus. Então, lá no Evangelho de João, vamos lá no Evangelho de João, como está escrito aqui na palavra do Senhor, Evangelho de João 8:44.
Então, vós tende por pai o diabo, e quer satisfazer o desejo de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então, se o diabo é homicida, como é que o homicida vai entrar no céu? Como é que o homicida vai estar lá com Deus? O diabo é que mata, irmão. Ele é homicida, ele veio para destruir as nossas vidas, né? Não se alicerça na verdade. Quem gosta da mentira? Quem gosta da mentira é o diabo, porque não há verdade nele. Então, se eu ando com mentira, como é que Deus vai me levar? Eu estou aqui na terra e estou mentindo, eu minto. Então, como é que Deus vai levar um crente mentiroso? Porque o que acontece hoje, meu irmão, é que o crente acredita que ele, estando dentro da igreja, ele vai ser arrebatado, e não vai ser arrebatado. Não tem salvação para aquela pessoa que está dentro da igreja e pratica as coisas errôneas, pratica as coisas erradas. Entendeu? Tem que haver santidade. Não há como subir ao céu. O arrebatamento é para os santos, para aquele que cada vez mais está se afastando do pecado, para aquele que cada vez mais está se transformando, está negando a si mesmo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está aí. Então, se ele fala daquilo que é próprio, é de Deus. Se eu falar de mim mesmo, é de Deus. Porque a própria palavra é contra aquele que se auto-se-gloria. Então ele fala daquilo que é próprio. Deus não aceita a glória de homem nenhum. De nenhum. Então nós temos que ser vigilantes e entender a palavra de Deus, como está escrito aqui na Bíblia. Ele leva os santos, os puros, aquele que verdadeiramente tem a sua palavra, se esforça, se alicerça. Hoje a gente vê muito isso dentro das igrejas, né? O pastor exigir do crente, mas ele não pratica, né? Você vê aí, hoje os crentes estão preocupados em dar o seu melhor dízimo e a sua melhor oferta para receber as coisas materiais. Mas e a salvação? Né? E a salvação? Pastor, e essas pessoas que dão esse dízimo exuberante? Não vai se salvar, meu irmão. Porque tem que ter transformação. Dízimo não salva ninguém. Diz primeiro que não tem dízimo na Bíblia. Mas e o Velho Testamento? O Velho Testamento ficou de exemplo para nós. Todo aquele que se justifica da lei e da graça tem caído. E como é que eu faço para mim ajudar a obra do Senhor? Com amor, como a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina nós fazer a obra de Deus com amor. Coisa que o crente não está mais fazendo hoje. O crente hoje, ele dava outrora R$500 de dízimo. Porque ele dava e o pastor exigia dele. Porque se ele não desse o dízimo, ele vai para o inferno. O pastor dizia que ele vai para o inferno. Se ele não der o dízimo, o pastor diz para ele que ele não toma santa ceia. E ele se sentia ali oprimido por aquela palavra. Porque vinha do pastor. Ele vinha do pastor. Aí ele aprende a palavra ensina para ele que ele não precisa dizimar, né? Não, ensina para ele que agora ele tem que verdadeiramente ofertar o seu corpo de sacrifício vivo. Como está escrito onde? Aqui, ó. Romanos diz que você tem que o quê? Ofertar o teu corpo em sacrifício vivo. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Entregar o nosso corpo a Deus, em sacrifício a Deus. Quando eu entrego o meu corpo a Deus, as outras coisas para mim não vai ter importância. Não vai ter importância. O dinheiro não vai ter importância. O carro não vai ter importância. A casa não vai ter importância. Por quê? Porque eu estou me entregando a Cristo. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do meu carro se eu tiver, eu vou zelar pelo meu emprego para não perder, e eu vou fazer as coisas de Deus corretamente. No espiritual, quando ele fala sacrifício vivo a Deus, e não vos conformeis com este mundo, aqui, mas transformais-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia!
Aí, a Bíblia diz para mim não me conformar com o mundo. A palavra do Senhor está me ensinando para mim não se conformar com o mundo. E hoje o que a crente está fazendo? Hoje o crente está fazendo a mesma coisa que o mundo, porque ele vai para a casa do Senhor, ouvir a palavra do Criador para ele dar R$ 500 e receber 1.000. Aí quando o crente aprende a palavra de Deus na verdadeira doutrina, ele começa a fechar o coração. O diabo fecha o coração dele. Irmãos, como é que um crente, ele é dizimista? Ele dizimava, ele tinha a obrigação dele, ali. Muitos pastores pregou Mateus 23, e o crente pedia até emprestado. Ele ficava devendo num banco. E hoje ele chega na igreja da doutrina que prega a verdade, a justiça. E ele fica fechando o coração para ajudar a verdadeira obra, vendo a obra perecer. E ele é o primeiro a falar: "Oh, pastor, como é que está ali? Olha, pastor, como é que está ali?" Tu, que conhece a verdade, o que é que tu tem feito? Porque tu era dizimista. Quando tu era dizimista, dava quanto? Ah, pastor, eu ganhava 1.200, eu dava 120. E agora que tu conhece a verdade, tu dá quanto? Ah, agora, pastor, eu só dou 20. Né? Deus mandou dar só 20, vai se converter. Vai se converter. Como que Deus te manda você dar R$ 20 para a obra dele, que é necessitada, que não há dízimo? Aqui eu não estou sendo hipócrita não, irmão, e nem estou sendo avarento, tá? Eu estou aqui falando do amor, porque a Bíblia diz isso para mim e para você. Eu quero entrar no céu. Primeira epístola de João para você. Então vamos lá, né? Quero entrar no céu. Primeira epístola de João. Então vamos ver na Bíblia. Aqui, ó. Capítulo 3. Toda a Bíblia. Ele primeiro fala do pecado, né? Aí aqui no finalzinho ele vai falando. Versículo 16. Conhecemos a caridade, nisso que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, estiver bem do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Tá, você está vendo porque Deus abençoava tanto aquele povo lá do passado? Por quê? Era um povo que não amava só de palavra. Ele não só falava, e nem de língua, mas eles praticavam. Eles faziam verdadeiramente com amor aquilo para Deus. E hoje? E hoje que nós conhecemos a verdade? Outrora tu tinha uma obrigação, irmão. Aqui, ó, em Mateus 23, como vocês conhecem a palavra, né? Tá aqui, ó. Mateus 23. O pastor pregava isso aqui para vocês e vocês faziam: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não omitir aquela. E vocês faziam, vocês separavam. E por que você não continua fazendo a mesma coisa? Não para dízimo, mas para ofertar, para socorrer. Por que você deixa o pastor passar por tanta situação? Mas um dia você vai estar lá no altar. Um dia você vai ser pastor, tá? Você que vai ouvir esse vídeo, você que vai ver esse vídeo aí. Um dia você vai estar na minha posição. Um dia você vai tomar conta do ministério. Aí você vai sentir o que eu sinto. Um dia você vai sentir o que eu sinto. De pregar para crente, de pregar o amor para o crente, e o crente chegar, o crente que ele sabe o que ele tem que fazer, e ele mendigar as coisas de Deus, né? Não fazer aquilo que Deus está mandando, porque o crente hoje está estipulando. A partir do momento que ele conhece a palavra, que nem eu ouvi muitos irmãos falar assim: pastor, eu sou dizimista fiel. O que é um dizimista fiel? Pastor, meu salário é R$ 3.000, eu tiro, de lei, como eles falam, né? De lei, eu tirar R$ 300 todo mês, é de lei. Ainda tinha que dar oferta, pastor, que a gente tinha que ajudar os missionários, e eu ajudava. Ainda tinha que ajudar a rádio, eu ajudava, pastor. Ah, é? E na igreja de doutrina, que você aprendeu a palavra, o que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Responda. Aí eu te pergunto: se Jesus voltar, se Jesus voltar, ele vai levar você com esse amor aí? Porque outrora você dizia que tinha um amor. E agora? E agora? Como é que a gente vai socorrer os necessitados? Como é que a gente vai socorrer a obra do Senhor? Porque eu faço a minha parte. Isso aí eu estou consciente. Você faz a sua? Você faz a sua parte com Deus? Não é com o homem.
Não estou falando estou falando da palavra de Deus. Porque eles se reuniam. Isso é a obra do Senhor. É a obra do Senhor. Isso Paulo cobrava deles. É a obra de Deus. É o ministério de Cristo. Está aqui. 1 Coríntios capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Está aqui, ó, na minha e na tua Bíblia. Está aqui, ó. Paulo ordenou para eles fazerem a coleta. As coletas para ajudar quem? A igreja. Aqueles que tinham, ajudavam, irmão, com amor e carinho, porque a palavra é de amor. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovados para levar a vossa dada a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Aleluia. Então era um povo, irmão, que era unido. Era um povo que tinha união, né? Eles não eram do jeito que a igreja é hoje, né? Do jeito que o povo é hoje. É um povo que eles falavam assim: meu Deus, então eu estava dando dízimo e estava errado. É, você estava dando dízimo e estava errado. E agora? E agora? Você está fazendo o quê? Porque a tua mulher exigia que você dava. E agora a tua mulher diz assim: ó, você tem que levar a oferta para a casa do Senhor, hein? Ó, você tem que ajudar lá, porque você não está vendo não que a aparelhagem não está boa. Você não está vendo não que a gente precisa ajudar a obra para a obra crescer. Você não está vendo que a gente paga aluguel, que a gente precisa sair do aluguel. É isso que nós temos que entender. Nós precisamos compreender isso. É a ajuda, os cooperadores da obra. Cooperador é aquele que coopera, irmão. Cooperador não é só aquele que cobra, não. Não adianta eu ficar no altar cobrando se eu não faço a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte, segundo as Escrituras. Isso é amor. Os discípulos de Cristo eram assim. Os apóstolos de Cristo eram assim. Todos eles sabiam do que eles tinham que fazer. Eles não omitiam. Por isso que Deus fazia a obra. Então, como é que Deus vai levar a sua igreja? Como é que Deus vai arrebatar a sua igreja? Hein? Como é que Deus vai arrebatar um cooperador? Como é que Deus vai arrebatar um pastor? Como é que Deus vai arrebatar uma irmã? Como é que Deus vai arrebatar um irmão? Que ele coloca no coração dele, ó. Antigamente eu fazia sacrifício muito para me dar o dízimo. Hoje, como eu aprendi a palavra pela vida do pastor Hamilton, agora eu só vou dar esse valor aqui. Agora eu te pergunto, Deus te mandou tu só dar esse valor? Ou tu, pelas tuas decisões, tu quis dar esse valor? Ou você não vai querer ver esse vídeo? Ou você não vai querer nem ver esse vídeo? Mas veja esse vídeo, para que você quebrante o teu coração, para que você entenda que a ajuda tua na obra do Senhor não é para o pastor, mas sim para o ministério de Cristo, para o ministério do Senhor. E quem é o ministério do Senhor? O povo, a humanidade, para quando a gente precisar dizer assim, ó, aqui tem, eu sei de onde eu tenho, eu sei de onde eu buscar. Porque quando o povo se unia, meus irmãos, se unia, eles vendiam a sua propriedade, os apóstolos tinham para socorrer os necessitados. A igreja não passava dificuldade. Olha a igreja de Cristo hoje. É uma luta, irmão. É uma luta. É uma luta para a vida do pastor. Fazer de tudo para a obra crescer. A obra não cresce por causa dos crentes que fecham o coração. Tu dizimista. Tu ainda é dizimista. Tu não se converteu. Tu ainda é dizimista. Porque a qualquer momento o diabo pode levar você para o dízimo novamente. Você vai dar dízimo de novo. Porque quando o crente ele se converte, ele abre o coração dele. Ele não é hipócrita, ele abre o coração dele e Deus faz a obra. Então, a vinda de Jesus para arrebatar os santos da igreja. Os santos, ele diminui. E foi o que João disse na sua palavra. Olha aqui, Evangelho de João, está aqui, ó. Vamos abrir a Bíblia, né? Para a gente ver o que Jesus usou a vida de João. Né? Tá aqui, ó, na minha e na tua Bíblia. Tá aqui, ó. A gente precisa entender isso, né? Tá aqui, ó. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Quem vai crescer na minha vida? Jesus, a sua palavra. A sua palavra, o seu evangelho, a sua verdade, a sua justiça. Então,
Quem vai entrar no céu? Só os santos. Os que andam na carne não entra. Não entra. Não entra no céu. Só aqueles que verdadeiramente é espiritual. Aquele que tem o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito. Ele fala as coisas do Espírito. Ele faz as coisas que o Espírito Santo ordena, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Porque a carne nunca vai mandar você fazer o que é correto. A carne vai ter medo do homem. A carne vai ter medo da mulher. A carne vai dizer assim: olha, se eu não fizer isso, o devorador vai entrar na minha casa. Olha, se eu não fizer isso, você é hipócrita. O espiritual não. O espiritual, o homem que é espiritual, ele sabe, porque o Espírito toca nele, fala com ele. A palavra de Deus direciona ele, como um discípulo é direcionado por Deus para fazer a obra. Vê se esses discípulos aqui, ó, eles eram como o crente é hoje. Não eram. Por quê? Eles socorriam a obra, a Atos dos Apóstolos. Não havia, pois, entre eles, versículo 34, capítulo 4, versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas vendendas traziam o preço do que fora vendida e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo as necessidades que cada um tinha. O que é que os apóstolos de Cristo faziam? Eles pegavam as coletas e dividiam para os necessitados. Hoje, você tem um pastor que sou eu, que quer fazer isso. Mas como que a gente vai fazer? Como? Se tem aquele que verdadeiramente o Espírito Santo toca nele, ele ajuda, e tem aquele que ele diz: não, meu limite é esse aqui. Antigamente eu dava dízimo, dava 300 reais para a obra aqui, para aquela obra lá, como muitos dizem, que não era o correto. E agora que você conhece a verdade? E agora que você conhece a justiça? Se Jesus voltar, ele vai te arrebatar? Ele vai arrebatar você? Você vai ser arrebatado? Você tem esse amor de Cristo mesmo? Porque o amor de Cristo, irmão, ele transforma o crente. Amém? Que Deus vos abençoe neste dia de hoje. Vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço neste momento, nesta hora, por essa palavra, meu Senhor, grande Deus. E que essa palavra alcance o coração do teu filho, alcance o coração da tua filha, quebrando toda a barreira, todo impedimento, meu Senhor, agora, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que ele não venha dar lugar para o inimigo, que ele não venha deixar o inimigo ficar cada vez mais irado, que ele não venha deixar o inimigo usar a vida dele contra a minha vida, mas que essa palavra venha transformar a vida dele, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, e todos digam amém. A paz do Senhor Jesus, e que Deus vos abençoe.